Ok, galera? Então, hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Veja, não é um assunto fácil, não é um assunto simples, é um assunto, na verdade, bem complexo e com isso nós vamos precisar utilizar a seguinte metodologia. Nós vamos dividir esta aula em três. Nós vamos falar nesse primeiro momento sobre as unidades de medida e os métodos de estudo da célula ligado à microscopia. Depois eu vou entrar nas funções dos ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA, e posterior a isso nós vamos observar então a composição bioquímica molecular dessas moléculas. Então, mas para o primeiro momento vamos então para dentro do slide agora, vamos verificar no slide como é que funciona então essas unidades de medidas que nos ajudam a compreender esse universo microscópico que é o universo celular e molecular. Vamos lá! Olhando agora o slide, nós entramos então no método de estudo das células. É óbvio que esse método de estudo ele só foi possível após a descoberta do microscópio. E aí a gente então, a partir desse instrumento, consegue visualizar melhor o mundo microscópico. E para a gente ter a verdadeira compreensão e dimensão do que são essas estruturas, esse tamanho celular, a gente tem que partir de compreensões ou unidades maiores. Então, se a gente observa, por exemplo, aqui a Terra vista a uma distância de 100 mil quilômetros, uma imagem da NASA, a gente observa um pequeno planeta, um planeta azul, uma pequena esfera azul no meio do vácuo. Aproximando um pouco mais essa imagem, nós temos aí 10 mil quilômetros de distância, a Terra, então, agora como um todo, observada dentro do quadro, ainda uma imagem da NASA, a gente pode ainda baixar um pouco mais, e aí nós temos 1000 quilômetros de distância, novamente uma imagem da NASA, a Terra vista, mas agora aproximando da superfície. Vamos aproximar um pouco mais da superfície, a gente então tem agora 100 quilômetros de distância. Essa é uma imagem da costa da Califórnia, nos Estados Unidos, uma imagem da NASA. A gente baixando ainda mais, nós vamos chegar a 10 quilômetros e finalmente a 100 quilômetros a 100 metros. Aqui nós temos um ser vivo já, é uma sequoia, um dos maiores seres vivos do planeta Terra, uma árvore gigantesca. Tem sequoias que são milenares, Então, vamos baixar um pouco mais ainda a unidade de medida, isso para a gente verificar que os seres vivos, dentro da sua diversidade, estão distribuídos nos mais diversos tamanhos e mais diversas formas, para a gente chegar à compreensão, por exemplo, de um ser unicelular. Mas aqui nós temos um urso pardo, ele já obviamente é menor do que uma sequoia, tem 1 metro, o seu tamanho, que é equivalente a 1000 milímetros, baixando ainda um pouco mais para seres vivos menores, nós temos aí um esquilo, esse esquilo então tem 100 milímetros, que equivale a 10 centímetros, baixando ainda um pouco mais, vamos chegar a um ser vivo bem menor do que uma sequoia, Aqui nós temos uma formiga, que equivale a 10 milímetros ou 1 centímetro de tamanho, e aqui a gente começa a ter uma dimensão diferenciada das escalas. Veja, nós estamos falando de 1 centímetro, tá? 1 centímetro equivale a 10 milímetros, é o que está ali observado na escala, perfeito? Mas se a gente baixa ainda um pouco mais dessa formiga, nós vamos verificar então um ser vivo menor agora, um verme, um nematóide. Esse verme ele equivale a 1 milímetro, o tamanho dele, e aqui a gente vai observar que 1 milímetro equivale a 1000 micrômetros. O que é isso? Significa dizer que
Se eu pego uma régua e vou observar que entre uma numeração e outra da régua, eu tenho 1 centímetro e são 10 risquinhos ali dentro, eu vou verificar que entre um risquinho e outro, se eu traçasse 1000 riscos iguais, em espaços iguais, entre um intervalo e outro desses risquinhos, eu teria, então, 1 micrômetro. Então, 1 micrômetro equivalendo a 1000 milímetros é muito, muito pequeno, tá? Mas nós temos aí um verme de 1 milímetro. Baixando um pouco mais, nós temos agora um ácaro. Isso daqui já é uma tecnologia mais avançada de microscopia, o que nós chamamos de microscopia eletrônica. Então, aqui nós temos, por exemplo, esse ácaro, que é um ser vivo, ele mede 100 micrômetros, tá? É uma unidade extremamente baixa. E se eu baixar ainda mais, assim, cabe uma observação sobre os ácaros. Eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que tem ácaros, por exemplo, que vivem nas sobrancelhas nossas. Então, nesse momento, eles estão aí, nas sobrancelhas de vocês, eles estão copulando, eles estão urinando, eles estão fazendo as suas necessidades básicas, estão defecando, eles estão, enfim, se reproduzindo e vivendo como família de ácaros nas sobrancelhas de vocês, perfeito? Mas o tamanho dele é muito, muito pequeno. E tem gente que é alérgico a ácaro, inclusive eu, né? Se tu tá próximo de um ácaro ali, que ele costuma viver em travesseiros, quando não está bem cuidado, em colchões, né, estofados, a gente começa então a espirrar, tá? Se eu baixo um pouco mais desse ácaro, eu chego a um ser vivo, agora unicelular. É importante observar que o ácaro é um ser ainda pluricelular, multicelular. Mas esse daí é o macrófago. Ele está fagocitando uma bactéria, tá? Uma bactéria intestinal. É importante lembrar que esses seres são células e alguns deles fazem parte do nosso sistema imune. Eles comem bactérias, comem vírus, né, comem células defeituosas e com isso eles, por exocitose, eles produzem então anticorpos para nós. Mas eles só conseguem fazer isso se tiver a estrutura para ele comer. No caso, então, como nós estamos verificando aí essa história da pandemia, né, da infecção pelo coronavírus, a gente observa que uma das formas de combater o vírus seria a gente estar imunizado, mas para isso a gente precisaria pegar o vírus para que o fagócito, então, pudesse comê-lo e formar, então, com isso, estruturas que nós chamamos de anticorpos para fazer o nosso sistema imune. Porém, não é interessante pegar o coronavírus. Então, uma das formas para não pegar o coronavírus e ainda assim ficar imunizado seria através de vacinas. Porém, a vacina ela demora muito tempo para ser produzida. Então, neste momento, a solução é não pegar o coronavírus, tá? Então, vamos nos proteger aí. Mas lembrando que os macrófagos fazem parte dessa unidade de defesa do nosso sistema imunológico. Baixando ainda mais, nós vamos ter agora uma bactéria, aquela que estava sendo comida pelo macrófago. A bactéria ela mede 1 micrômetro. E isso já é difícil, não vai ser possível de ser visto, por exemplo, ao microscópio óptico. Ela é muito pequena, muito, muito mesmo. Aqui é uma microscopia eletrônica para a gente conseguir visualizar melhor as estruturas da bactéria. Lembrando que se eu pego 1 micrômetro e divido em 1000 partes iguais, eu vou ter então 1 nanômetro. Veja, 1 milímetro dividido em 1000 partes iguais é 1 micrômetro e 1 micrômetro dividido em 1000 partes iguais é 1 nanômetro. Muito, muito pequeno, tá? Então, 1 micrômetro equivale a 1000 nanômetros. Vamos baixar um pouco mais, nós chegamos então a um vírus, olha lá. O vírus mede 100 micrômetros, quer dizer, 100 nanômetros. Significa dizer que não dá para ver um vírus no microscópio óptico. Isso não é possível. Para estudar esses vírus, nós precisamos de reagentes. E aí, inclusive, os testes de coronavírus, eles são para verificação de
verificação se o vírus está no corpo da pessoa, tem um reagente que vai então reagir com ele e dar o teste se é positivo ou negativo. Esse reagente pode reagir com a presença do vírus ou com a presença dos anticorpos que combatem o vírus. Então, se a pessoa, claro, já tem o anticorpo para combater o vírus, significa que ela já foi infectada ou o seu corpo já está trabalhando para combatê-lo, ou então ela já se curou e já teve o coronavírus, né? Então, a Covid-19. Então, aí um vírus, ele mede 100 nanômetros. Nem todos são do mesmo tamanho, mas eles têm tamanhos iguais, semelhantes, desculpa. Baixando um pouco mais, nós temos então agora uma molécula. Essa molécula, ela é bem menor do que o vírus, né? 10 vezes menor, então ela mede 10 nanômetros. Essa aqui nós já falamos dela na sala de aula, é uma molécula de hemoglobina. Tá? Hemoglobina, aí nós temos átomos de nitrogênio, esses azuis, nós temos átomos de hidrogênio, esses branquinhos, esses mais escurinhos são átomos de carbono, nós temos ainda ali o oxigênio, esses vermelhinhos, enfim, nós temos várias estruturas aí formando essa molécula de hemoglobina, beleza? Baixando ainda um pouco mais, aí a gente chega então à molécula do DNA, tá vendo? Ela é muito fina. Aí nós estamos vendo a dimensão dela, mas ela é muito grande. Então, a finura dela equivale, né, a sua espessura equivale, então, a 1 nanômetro. E lembrando que 1 nanômetro equivale a 10 angstrom. Então, ainda é uma unidade menor ainda. Nós temos aí a representação dessa dupla hélice de DNA. Não é possível de verificar aquela hélice perfeita que a gente vê no desenho, com as pontes de hidrogênio, bonitinha. Por quê? Porque aí nós temos a representação dos átomos com as suas nuvens eletrônicas que compõem essa molécula. Então fica um pouco confuso, mas é a dupla hélice de DNA. Se eu baixo ainda um pouco mais a minha unidade de medida, aí eu chego ao tamanho de um átomo de hidrogênio, que equivale a 1 angstrom. 1 angstrom, então, equivale a 10 nanômetros, tá? Então, aqui é o equivalente a um átomo de hidrogênio, é o modelo mais próximo que nós temos de um átomo, seu núcleo pequeno e o elétron girando em torno deste núcleo. É um elétron só isso daí, viu, gente? Por isso que nós chamamos de nuvem eletrônica. E o núcleo muito, muito pequeno. Este núcleo aí não, esse modelo, o modelo de representação do slide, ele não serve muito, mas também não teria como fazê-lo. Porque o núcleo seria muito, muito pequeno se fosse real, né? Se fosse um átomo desse tamanho, não daria para enxergar, então não faria sentido o modelo. Só para vocês terem noção, se eu tivesse um átomo do tamanho do estádio do Maracanã, o seu núcleo seria do tamanho de um alfinete ou talvez de uma bola de futebol no meio do campo, enquanto que o elétron da camada mais extensa estaria lá girando, né, ao redor dos portões do Maracanã. Então, um átomo tem um núcleo muito, muito pequeno, mas a massa está toda neste núcleo. Então, podemos concluir que o átomo é basicamente 99% de nada, porque não existe nada entre o núcleo e a eletrosfera. Perfeito? Que interessante, né? Mas esse aqui é o nosso objeto de estudo, o DNA. Não só o DNA, mas também o RNA, que são as moléculas que carregam as informações genéticas que compõem os seres vivos e que ajudam na metabolização, vamos dizer assim, das informações que estão lá contidas no DNA. Certo, então, galera, observada então essas medidas, essas unidades de medidas da célula, vimos que elas são realmente muito, muito pequenas, né? E se as células já são pequenas, imagine, por exemplo, as moléculas. Fica só ainda uma informação importante. A gente observou que as células eucariontes, que são aquelas formadas que têm um núcleo definido, elas já são muito pequenas, que são possíveis de ser observadas somente ao microscópio óptico. Tem umas células maiores, mas enfim, nós vamos ficar com a média. Nós temos ainda células menores, que são os seres procariontes, só as bactérias dentro do reino Monera. Elas são muito menores do que as células.
e tem ainda outro indivíduo que a ciência ainda não sabe caracterizar se é vivo, se não é vivo, que são os vírus, né? Os vírus são menores ainda do que as bactérias. Só para vocês terem noção, uma bactéria pode infectar uma célula e um vírus pode infectar uma bactéria. Então, ele é muito, muito pequeno. E é com este cara, por exemplo, que nós estamos travando uma guerra ferrenha no mundo inteiro. Tá? A terceira guerra mundial está sendo travada com o coronavírus e ele é muito, muito pequeno. Então, mas com isso a gente encerra essa nossa primeira aula. Tomem cuidado para não pegar a Covid-19. Então, permaneçam em casa, estudem a valer, porque quando a gente sair desta pandemia e dessa crise de saúde mundial, nós vamos enfrentar o Enem. E aí a gente precisa estar bem preparados, beleza? Até a nossa segunda aula. Falou!